Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Hoje é dia 22, já soltei 2 vídeos, né? Para desespero de alguns youtubers, né? Quem não tem conteúdo reclama que o outro solta muito vídeo, né? Paciência, isso aí é um dom, né? Oratória, intelecção. Vai no privado, no Instagram, eu dou um macete lá para fazer bastante conteúdo, né? De graça, sem problema algum. Não fiquem chateados, quem reclama aí que o Marcelo solta muito vídeo, né? É conteúdo. Bom, vamos falar aqui sobre algumas coisas do Vasco, né? 7 da noite, estava falando até com o pai Carlos aí no WhatsApp, né? Tá lá no São Januário, do lado da casa dele. Bom jogo aí pra gente, pai Carlos. Saudações vascaínas, né? Bom, vamos lá. O Elias Júnior, 66 anos de idade, jornalista, não tem idade para estar gagá. Claro que não, né? Hoje em dia, a senilidade vem lá para os 80, 85. Evoluímos, né? Então, esse Elias Júnior aí, eterno estafeta do Luciano do Vale, com as suas qualidades, né? Tinha também um tal de Jotinha, que trabalhava com eles na Bandeirante. Sempre foi bom, esse cara sempre foi bem. É um bom jornalista, mas do nada soltou aí uma pérola, né? Comparando o Felipe Luiz com o Carille e defenestrando o Felipe Luiz, dizendo que o Carille é melhor e blá blá blá. Acho que essa comparação não tem muito sentido, porque o Carille é um técnico já e o Felipe Luiz é um estagiário, vou dizer assim. Ainda não é um técnico que você possa dizer e tal. Eu tenho todas as licenças, não sei o quê, mas para a chancela futebolística requer outras coisas que o Felipe Luiz não tem. Então não há comparações entre o Carille, campeão brasileiro, campeão paulista, e o Felipe Luiz, que está aí, com 3 times do Flamengo. Tem o elenco principal, tem o segundo time muito bom, ainda tem um terceiro. Me arrisco em dizer isso. Mas que é mais sensatez, que é mais austeridade, o Flamengo tem 2 times bons pra caceta. 2 times bons pra caceta. Pronto. Né? Então não tem como muito comparar. Faz uma troca aí. Bota o Carille no Vasco, no Flamengo, e bota o Felipe Luiz no Vasco. Sem falar no Carille, analisa só o Felipe Luiz, bota lá, né? Para fazer as variações que o Felipe Luiz faz, o perde-ganha que ele colocou no Flamengo. O Flamengo sempre teve perde-ganha, desde o Jorge Jesus. Quem não está ligado nessa parte tática, lá atrás, o Flamengo em 2019 começou a vir forte com o perde-ganha. Depois, linha alta, variações para linha média, time posicional. É só você ver os jogos. E aí, bota o Felipe Luiz no Vasco, vê o que ele pode arrumar aí. Propondo o jogo, ou numa linha média, sem atacantes, de ofício. Então, não dá para comparar. Quem jogou mais? Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo Fenômeno? Não tem como comparar um negócio desse. Então tem perguntas que as pessoas me fazem que eu não respondo. Faço um comentário educado, olha, não dá para comparar, por isso, por aquilo, né? E passo adiante. Então, disse lá os argumentos, o Elias Júnior, né? Ex-SBT e tal. Olha, o Carille tem isso, tem aquilo, e o Felipe Luiz não tem, blá blá blá. A conclusão dele foi sem poder encaixar um paralelo. Até porque, friso, coloca o Felipe Luiz no Vasco e vê se vai ter a possibilidade de fazer alguma coisa disso que eu falei aí, né? Ou linha alta, marcando lá em cima,
com o meio de campo e a zaga compacta, que a gente não tem isso, tem um clarão ali entre a volância e a zaga, ou então um posicional, mexendo a bola para lá e para cá e tal. Então, não vou entrar muito nesse mérito, vou só dizer que foi infeliz o nosso amigo Elias Júnior, qual eu respeito, né? Mas nem sempre fala jornalista, vem coisa muito boa aí. Bom, seguindo aqui, Mauro César Pereira e Renato Maurício Prado, né? Os abutres, as aves de rapina, comedoras de carniça. Há pouco tempo era uma babação só para o Felipe Luiz. E agora, para dar engajamento, para dar like, tem que haver críticas. É claro que o Felipe Luiz não vai conseguir ganhar todos os jogos. Tem variações, tem troca de jogadores, tem cansaço, tem blá 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 e tal. Então, já que eu falei sobre Carille e Felipe Luiz, uma comparação que para mim, por enquanto, não dá, nem na carreira do Felipe Luiz, quanto o material humano que os dois têm. E também estou dizendo aqui que esse Renato Maurício Prado, Mauro César Pereira, os caras querem like. E aí vão criticar, mesmo empatando com o Vasco. E tem um título lá do Mauro César: Flamengo empatou com o Vasco, mas não jogou mal não, como se fosse um absurdo, né? Vem sendo um absurdo, mas não é todo jogo que o Flamengo vai ganhar. Vai até perder, né? Como perdeu pro Córdoba aí outro dia, né? E eu já falei aqui que eu não tenho nada contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Eu tenho contra idiotas que usam os clubes para fazerem babaquice, como o Paparrola flamenguista, esse idiotinho aí, Vene Casagrande também. Já fiz críticas embasado em procedimentos dele, né? Em condutas que eles fizeram, né? Bom, já que eu estou falando de Paparrola flamenguista, não tem como não falar sobre isso, né? Ele criticou veementemente que o Verratti não mostrou a flâmula do Flamengo, que o Gerson mostrou, blá 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 e tal. Meu canal não é de babaquice. Não achei legal a conduta do Verratti, mas vou respeitar. É um clássico, cheio de rivalidade. Vasco não ganhou o Flamengo há mau tempão, tal. Agora, e o Paparrola, Vasco tinha que se apresentar, tinha que falar mal do Verratti, tinha que defender o Flamengo, blá blá. Não se esqueça, né, que desses times todos aí, o Vasco mandou lá, quando houve aquele incêndio na Gávea, Flamengo, estamos com vocês. Até achei errado, né? Então o Vasco, mesmo quando deveria ficar não contra o Flamengo, mas a favor das crianças, mandou para você lá pro Flamengo, Flamengo, estamos com vocês, mostrando que não há babaquice entre os clubes que tem. São babacas flamenguistas, babacas vascaínos, babacas tricolores, babacas botafoguenses e tal, né? E por ser advogado, muitas e muitas vezes eu fui perguntado, eu falei, olha, o que consta foi um acidente lá, é o que consta, eu não tenho nada diferente disso, e sei que muitas das famílias queriam valores muito maiores que o mercado indenizatório paga por vidas. É horrível falar isso, mas é a verdade. Quem atua na justiça, quem faz acordos, né? Ou acordos, como o Brizola falava, que está perfeito do português, né? Acordo, acorda, acordos, né? Som do plural tem o som do feminino. Brizola falava isso majestosamente. Acordos. Os caras queriam muito mais do que valia lá. Infelizmente, a vida tem um preço para o judiciário. Não sei o que estou dizendo, não. Infelizmente, uma perna tem um preço para o judiciário. O STJ tem quase uma tabela para isso. Quanto vale uma perna, quanto vale uma vida, a projeção dessa vida, vai ganhar mais ou menos, né? Um Zé Ninguém igual a mim vai ter uma indenização muito menor que teria se fosse vivo o Silvio Santos. Então, são coisas assim, né? E aí, sem criticar Flamengo, Fluminense e Botafogo, eu não faço isso. Respeito quem fala, mas não chamo aqui Mulambo, não chamo Fluminense C, nada de Botafogo, nada disso. Eu respeito todos, até porque o Vasco é um time humilde, e se tem alguém que seria Mulambo, seria o Vasco. Raiz, comunidade, né?
pobreza. Então, não é por aí que a gente vai continuar essa conversa. E o tal Tesão também, outro dia, né? Nunca ataquei o Fluminense, eu ataco esse cara que é um bobalhão. E agora apareceu um velho botafoguense, que é pior ainda, maluco de pedra, né? Pelo amor de Deus. Para falar aqui do jogo, de Vasco, né? Separei uma situaçãozinha aqui, saiu na notícia. O Vasco é o quarto time que mais cria situações, né? Flamengo tá em primeiro, o Vasco tá em quarto, por aí, né? Mas, por exemplo, o Flamengo marcou 11 gols, o Mirassol tem 9, o Vasco tem 7 junto com o Palmeiras e o Ceará. Então o Vasco tem 7, Palmeiras tem 7, Ceará tem 7, Mirassol com 9, Flamengo com 11. Então o Vasco tem criado oportunidade e tem feito gols. O problema é a falta de equilíbrio. O Vasco levou aí 7 gols, né? Então, por exemplo, o Palmeiras tem 5 jogos, fez 7 gols e levou 2. 5 gols gols pró, né? E o Vasco fez 7 gols e levou 7. Então, não tem equilíbrio, né? Então, falta o Vasco aí, através do Carille, fazer a defesa mais parruda, o sistema defensivo mais parrudo, né? A gente vê muito isso. Armador marca, volante mais ou menos, volante marca pra caramba, zagueiro marca, lateral diminui os espaços. Falta isso aí, né? A gente está vendo, o Carille veio para criar um sistema defensivo forte, até agora não conseguiu porque as peças são fracas. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, João Vitor erram demais. Maurício Lemos, que era o melhorzinho aí, tá machucado, né? Então, muita calma nessa hora. Não é só falar que o Vasco cria demais, mas criando demais está fazendo poucos gols. E quem erra, e quem cria pouco, tem que errar menos. Até falei isso aí no jogo contra o Flamengo. O Flamengo teve 15 chances contra o Vasco teve 4, 5. Quem cria menos tem que ser mais cirúrgico. Pode errar menos. Tem que errar menos, tem de errar menos. O Flamengo, como cria 15, pode até errar 12, vai fazer 3 em 15. O Vasco no 4, 5 não pode errar, tem que errar pouco. É assim que é o futebol. E só para fechar aqui, vou repetir o que eu já falei no vídeo anterior. Defesa não vem levando gols e tal. A análise não pode ser essa. O Vasco sofreu 15 arremates no último jogo. O Flamengo foi incompetente para fazer os gols, né? E não é toda hora que o próprio Flamengo vai ser incompetente e os outros times que vão jogar com o Vasco vão ser incompetentes. Eles vão fazer os gols. Então não é só dizer que o Vasco não levou gols. Tem que corrigir o sistema defensivo que não está bom ainda. Não obstante, o Vasco não levar gols, parece aí que em 2 jogos seguidos, né? Não vou lembrar bem disso aí, que isso aí eu tenho que anotar. Eu não sou estatístico, né? Longe disso. Minha área não é exata, é humana. Se gostou dos comentários, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.